Fala pessoal, estamos aí de volta com mais uma aula de geometria, né? Nessa aula a gente vai falar aí sobre semelhança de figuras, né? Fazer um comparativo com relação à proporção, com relação a algumas características de aumento, né? De redução da figura plana e também vai envolver aí um pouquinho de Pitágoras, um pouco de perímetro, né? Rever alguns conceitos que você já tem aí de geometria. E vamos para os nossos conceitos. Pessoal, o que seria a semelhança de figuras planas? O que seria a semelhança de figuras, né? É você observar que pode existir uma proporção entre duas ou mais figuras, e essa proporção entre duas ou mais figuras, elas podem estar relacionadas aos seus lados, podem estar relacionadas aos seus ângulos internos ou ângulos externos, e eles têm que ser proporcionais, né? Isso de acordo de uma figura com outra figura comparada, né? Você observa aqui que eu tenho dois triângulos, né? Um triângulo ABC e o triângulo ABC, A', B', C', um maior e outro menor, né? Você pode observar que o ângulo interno dele, né? Eu estou destacando aí com um traço no ângulo B, dois traços, né? Traço no ângulo B, dois traços ou duas linhas, né? No ângulo A, três traços no ângulo C, né, ou do ângulo de vértice C. Se você comparar com a outra figura, ele também apresenta esse mesmo detalhe, né? O ângulo em B, um traço, o ângulo em A, dois traços, o ângulo em C, três traços. Fazendo o comparativo aqui, né, eu posso dizer que a figura ABC, né, ou o triângulo ABC, né, o triângulo ABC, ele é semelhante, né, ao triângulo A', B' e C', né? Esse detalhezinho é que você tem que observar, né, e comparar. É claro que com valores é muito mais fácil você perceber isso aí, né? Vamos para cá, para um exemplo, né, para a gente entender isso. Eu tenho aí, né, três retângulos, o retângulo A, o retângulo B e o retângulo C. E eu disse aí, né, que apenas dois desses retângulos representados, eles são semelhantes. Como é que eu posso descobrir que dois triângulos ou duas figuras são semelhantes? Vejam, relembrando lá no anterior, né? Se eu fosse comparar os ângulos, eu poderia descobrir. Só que aqui não está destacado o ângulo, então eu vou ter que me atentar para os valores apresentados, né? Eu posso fazer um comparativo entre A e B, né? Como é que eu faço o comparativo entre A e B, né? Eu tenho que buscar as correspondências tanto de comprimento quanto de largura, ou então base e altura, para você comparar uma figura A e B, né? Uma figura. Por exemplo, se eu olhar aqui na figura A, o 3 ele é uma medida maior, né? Ele é como se fosse um comprimento, né? Se eu comparar com a figura que está em B, a figura que está em B, o lado maior é 6. Então, pela lógica, na figura A, eu tenho um 2 que estaria comparado com o outro 2. Só que se você perceber aqui, né? Uma das formas da gente fazer essa comparação é olhar aquele que tem maior, né, e fazer uma simplificação. Ou você fazer cruzando esses valores e verificar se eles são iguais, né? Quando você faz um cruzamento aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12. Se você fizer 3 vezes 2, dá 6. Então eu apresentei valores diferentes. Se são valores diferentes, eles não são semelhantes, né? Aí o C também não dá, porque ó, um é 3, o outro é 3, o outro é 2, o outro é 1. Então provavelmente não vai dar certo. Então vamos fazer o comparativo entre B e C, né? Fazendo o comparativo entre B e C, eu teria o quê, né? Eu teria o 6, que é a minha medida maior, o meu comprimento maior, comparado com o 3. Opa, um pouco diferente do que eu vinha explicando, né? Vou colocar aqui fazendo 6 com 3. E eu vou comparar meu 2 com 1. Usando aí a proporção, a ideia da multiplicação entre si, né, produto dos meios e o produto dos extremos, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Beleza. Apresentaram aí os valores iguais, né? Aí vem outra observação para vocês, né? Isso aqui foi uma ampliação ou foi uma
redução. Pronto. Lá no item ele diz, ó, considerando-a uma redução. Quando eu digo considerando uma redução, eu estou querendo dizer o seguinte, que para me comparar, eu vou precisar do menor para o maior, né? Vou fazer o comparativo do maior para o menor, do menor. E aí, no caso, eu teria que fazer o quê, né? Comparar somente uma medida maior com aquela correspondente, né? Aliás, uma menor com aquela correspondente, né? Vamos lá lembrar, né? Se eu olhar aqui a figura C, eu tenho a figura C maior, o valor 3, né? Que foi comparado com o 6. Ou eu faria o 1 comparado com o 2, né? Isso aqui dá para poder ser divisível, né? Se eu pegar 1 e dividir por 2, eu encontrei 0, então eu tenho aí o que nós chamamos de uma redução no valor de 0,5. Como é que isso vai se adequar, né? Qual é a ideia, né? É que eu tenho um valor, né? Um valor A, e multiplicado com a minha redução, vai gerar um valor B. Guarda isso aí, ó. Quando eu encontro a minha redução ou minha ampliação, ele multiplicado com a medida vai dar o valor maior ou vai dar o valor menor, né? Se você pegar 6 e multiplicar por 0,5, você vai encontrar 3. Se você pegar o 2 e multiplicar por 0,5, você vai encontrar 1, né? Porque houve aí uma redução. Redução é para um número menor do que 1. Para ampliação, eu vou ter um valor maior do que 1. Vamos aqui entender outros exemplos para ficar melhor, né? Eu tenho aqui, né, um quadrado. Eu quero, né, considerar que existe um quadrado que tem o mesmo perímetro que o retângulo A. Então, eu estou usando aí o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente. Olha ali o retângulo A, né? Eu tenho as medidas 3 e 2. Eu quero considerar um quadrado que tem o mesmo perímetro que o retângulo A. Então, vamos lá pensar. Perímetro é o que mesmo, hein? É a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados, e eu estou fazendo um comparativo. Eu estou dizendo que esse lado paralelo aqui vale 3, e na parte superior ele vale 2. Quando ele diz que ele tem o mesmo perímetro, ele está querendo dizer que as medidas foram consideradas iguais, né? Então, eu posso considerar primeiro o perímetro da figura A, né? Perímetro de A. Perímetro de A é só somar, né? Até para ser mais rápido. 3 mais 2 dá 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 centímetros, né? Pode ser, né? O valor 10. Então, quer dizer que o perímetro desse quadrado, perímetro já do quadrado aqui, que eu não disse qual era a letra, vale 10. Mas aí vamos lá lembrar, né? Quanto é o valor de cada lado no caso aí, né? Já que eu quero determinar em centímetros quadrados a área desse quadrado. Tenho que saber quanto vale cada um desses lados, né? L, L, L e L, né? Perceba que eu tenho 4 vezes o valor de L. Então, perímetro do quadrado são 4 L's, que equivalem a 10. Então, o valor do lado é 10 dividido por 4. Fazendo a divisão, né? 10 dividido por 4 é a mesma coisa que 10 dividido por 2 e divide por 2, né? 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Pronto. Professor, parei aí, quase, né? Porque ele quer determinar em centímetros quadrados, então ele está considerando tudo como centímetro, a área desse quadrado. Vamos lá lembrar, né? Como é que eu descubro a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é a sua base vezes a altura, mas no caso, como são iguais, né? L vezes L ou L ao quadrado. Quanto foi que eu descobri para o L, né? 2,5. Então, 2,5 ao quadrado. Para quem for fazer o cálculo depois, caso queira conferir, né? Você vai fazer 2,5 vezes 2,5. E depois que você encontrar o resultado, vai dar 6,25 centímetros quadrados. Vou repetir, nós tínhamos aí
uma comparação de um retângulo com um quadrado, né? E ele disse que o perímetro do retângulo A era o mesmo perímetro que o retângulo, aliás, do quadrado, né? Do verde e o azul. Quando eu encontrei o perímetro 10, eu pude descobrir o valor do lado 2,5 dividido por 4. E a área de um quadrado é nada mais, nada menos do que lado vezes lado, 2,5 vezes 2,5, 6,25. Então, a área desse quadrado aqui é 6,25 centímetros quadrados. Beleza? Vamos para a próxima. Considerando ainda, né, o mesmo retângulo A, né, eu vou dizer que ele está inscrito numa circunferência. Já eu faço o desenho aqui e mostro como é que ele fica. Qual é o valor exato do diâmetro dessa circunferência? Então, ele quer, depois que desenhar a circunferência, descobrir o diâmetro dessa circunferência. Vamos lá fazer o desenho da circunferência, né? O que é um retângulo inscrito numa circunferência, né? É um retângulo que está dentro da circunferência. Se tivesse dito que era uma circunferência inscrita no retângulo, era a circunferência dentro do retângulo. Então, vamos lá. Professor, e aí como é que eu vou descobrir o diâmetro? O que é o diâmetro, né? O diâmetro de uma circunferência é a linha que atravessa, né, as bordas, né, as laterais da circunferência, passando pelo centro. Não entendi. Desenhei aqui para vocês, ó. É como se eu estivesse pegando de uma ponta a ponta a circunferência, passando pelo centro, né? Mas aí se você perceber aqui, ó, aqui eu dividi o retângulo em dois triângulos, não foi? Vou trazer ele aqui para cá. Pronto. Quando eu dividi esses dois triângulos, eu acabei criando, né, o que chamamos de um triângulo retângulo. De base 2 e altura 3. O que que ele quer? Ele quer essa medida aqui, ó. Essa medida desse lado, né? Eu posso dizer que é um valor x. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, para mim descobrir o valor do diâmetro, eu vou precisar do nosso famosíssimo Pitágoras, né? O que é que diz o Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, né? E quem é a minha hipotenusa? É o meu valor maior, minha medida x que eu não sei. E quem é A, quem é B, não importa a ordem, aí fica a critério seu. Você vai ter 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Continuo aqui com x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado seria o quê, né? 4 mais 9, 13. O que implica dizer o quê? Para achar o valor do x, se eu não posso achar a potência, eu vou extrair a raiz quadrada desse número. Lembrando, quando eu estou falando de medidas, eu estou falando de uma medida positiva, já que não existe medida negativa. E, portanto, quanto é essa medida x? Raiz de 13. Logo, o diâmetro da circunferência inscrita, né? Diâmetro dessa circunferência vai ser raiz 13, né? Raiz de 13. Beleza? Vou voltar aqui para vocês. Eu tinha aí a ideia de um retângulo que foi inscrito uma circunferência, né? Quando eu inscrevi a circunferência, né? Eu pude aí identificar o meu diâmetro e transformei o retângulo em dois triângulos retângulos. E triângulo retângulo lembra Pitágoras. Então, para me descobrir essa medida, eu utilizei aqui o Pitágoras para nós descobrirmos o valor do diâmetro, né? Que deu aí raiz de 13. Para finalizar mais esse último exemplo aqui para nós, né? Vamos aqui utilizar o conceito de semelhança, né? Eu tenho aí o triângulo PQR, que é esse que está lá dentro, que é uma redução, olha a informação, ele é uma redução do triângulo ABC de razão 0,6. Ele está dizendo que foi feita uma redução de valor 0,6. E eu sei que o QR,
do Q até o R vale 6. Calcule o perímetro do triângulo ABC. Vamos aqui pensar. O QR vale 6, né? Ok. Ele quer descobrir o valor do perímetro de A, B e C. Mas para isso eu preciso descobrir o valor, né, de cada lado desse triângulo. Ou, no caso, como o triângulo é equilátero, basta eu descobrir o valor de um para descobrir o valor do outro, né? O que foi que ele me disse? Né? Que ele quer descobrir esse valor desse L aqui, ó, desse lado. E ele disse que eu tenho aí uma razão, né, uma redução de 0,6. Vamos lá lembrar, né? Como é que eu utilizo essa razão da redução? O maior, no caso L, multiplicado por 0,6 tem que dar o valor menor, né? O valor 6. Como eu falei lá anteriormente, a questão das constantes. Então eu tenho que pensar o seguinte: se eu não posso multiplicar, eu vou dividir. Então meu valor do L é 6 dividido por 0,6. Quem lembra aí, né? Eu posso utilizar aqui para facilitar, né? Aumentar uma casa embaixo, aí vai ficar 6 e vou aumentar um zero em cima. Então vai ficar 60 sobre 6. 60 dividido por 6 dá 10, né? Eu não coloquei aqui qual é o valor, mas vamos supor que seja 10 unidades, né? Para lembrar, né? Então, se o lado é 10, então aqui vale 10, aqui embaixo vale 10 e aqui vale 10. O que ele quer, né? Ele quer o perímetro do triângulo ABC. Perímetro nada mais é do que a soma dos lados. 10 mais 10 mais 10 é igual a 30, né? 30 o quê? 30 unidades. Então, essa era a nossa aula, né, pessoal? Falando sobre semelhanças. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa aí, estamos à disposição. Curta, compartilhe o vídeo se você tiver gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Estamos aí. Valeu. Até a próxima.